Olá amigos da TV Impacto, bem-vindos mais uma vez, estamos aqui para levar informação para você, é uma alegria muito grande, sempre prestar esclarecimentos, trazer assuntos de interesse da sociedade e você participar aí, inclusive nos ajudando, compartilhando e levando essa informação nos seus grupos das redes sociais, isso é muito bom. Aliás, eu sempre digo aqui, estou reafirmando, não custa nada você se inscrever. Para nós é tão importante você se inscrever, você dar o like ou dislike, fazer o comentário aqui também. Sempre esse é o nosso interesse, essa interação com o nosso internauta, com a nossa internauta. Bem, hoje estamos aqui para falar sobre uma manifestação que os prefeitos do estado do Pará estão levantando aí, alegando uma crise financeira, uma crise econômica nos cofres dos municípios do estado do Pará. Aliás, Lorena, esse assunto não é só no Pará. Nós já temos aí outros estados, em outras regiões, onde os prefeitos estão reclamando a queda na receita. E isso complica a administração pública dos municípios. O prefeito Nélio Aguiar, ele é presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará. E a CMN, que é a Confederação Nacional, a CNM, Confederação Nacional dos Prefeitos, está encabeçando esse movimento, levando as reivindicações para o governo federal e estendendo para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados também. Bem, como a situação está realmente muito ruim, quem vai falar bem claro sobre essa situação é o próprio presidente da Federação das Associações do Estado do Pará, o prefeito Nélio Aguiar. Nós vamos acompanhar, Lorena, toda essa declaração do prefeito, expondo a situação em que estão os municípios, e depois do prefeito, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre o assunto. Vamos aí com o prefeito Nélio Aguiar. Os municípios do estado do Pará estão vivendo um momento de crise. No primeiro semestre deste ano, nós tivemos aí 53% dos municípios do estado do Pará que fecharam no vermelho, ou seja, não conseguiram pagar suas despesas, onde nós estamos tendo um cenário aí de queda de receitas e um aumento de despesas. Nós temos aí queda do FPM, só em julho, comparado julho deste ano com julho do ano passado, nós tivemos uma queda de 34% do FPM de julho. Já no FPM de agosto, nós tivemos aí 23% de queda. Queda também no repasse do ICMS, na receita do ICMS, fruto do que foi aprovado, a redução do ICMS do combustível. Isso também repercutiu nas finanças dos municípios paraenses. Então nós temos esse cenário, nos preocupa, porque principalmente os municípios pequenos, hoje nós temos um dado da própria Confederação Nacional dos Municípios, onde revela que de cada 10 municípios, 7 municípios dependem do FPM, tem o FPM como a sua maior fonte de receita. E quando há queda do FPM, isso gera realmente um desequilíbrio fiscal e dificuldade em pagar as contas com fornecedores em dia, levando inclusive, às vezes, até atraso no pagamento de encargos sociais e no pagamento também de salário dos servidores. Essa crise também está sendo provocada, tem como causa, como origem, o subfinanciamento dos programas federais, o atraso na atualização dos valores desses programas, como, por exemplo, o congelamento da tabela SUS, que tem há 12 anos que não é atualizada, o congelamento dos valores repassados para os municípios para o funcionamento das estratégias de saúde da família e outros programas federais, como Criança Feliz, onde existe hoje um subfinanciamento. Não existe atualização de valores, com isso os municípios têm que aumentar a sua contrapartida do Tesouro Municipal e os municípios não suportam mais, não tem mais como estar cada vez, a cada mês, a cada ano, aumentando cada vez mais essa contrapartida com o Tesouro Municipal para
cobrir esse subfinanciamento que existe dos programas federais. Nós temos também grande dificuldade em relação à previdência social, onde, né, a cobrança dos municípios de 22,5%, né, um valor muito alto do patronal, isso gera dificuldades, né, os clubes têm um tratamento privilegiado e diferenciado, pagam apenas 5% de contribuição patronal, no entanto, os municípios, né, pagam esse percentual exorbitante, com isso gerando, né, uma dívida praticamente impagável dos municípios junto à Previdência Social. Uma outra situação que levou à crise dos municípios, né, é o atraso no pagamento das emendas parlamentares. Nós temos dados aqui da CNM, onde em 2022, no primeiro semestre de 2022, foram pagos aí 8,96 bilhões de reais em emendas parlamentares, caiu no primeiro semestre do ano 2023, desse ano, para 2,46 bilhões de reais. Uma queda aí de 73%. E isso realmente leva à dificuldade, leva à crise nos municípios, pois muitos municípios dependem dessas emendas, principalmente emendas de custeios, para poder colocar em dias as suas contas, principalmente na área da saúde. Para sair dessa crise, a FAMEP e a CNM, nós temos algumas propostas. Fazemos aqui o nosso apelo, né, ao presidente da República, presidente Lula, à Câmara Federal, ao Senado Federal, né, à bancada de deputados federais e de senadores do estado do Pará, que possam ajudar os municípios paraenses a sair dessa crise, a sair do vermelho, né, e poder realmente ter de volta, ficar no azul e poder realmente ter de volta o equilíbrio fiscal. Uma das propostas é justamente a aprovação da PEC 25/2022, onde há um ajuste, né, de 1,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. A aprovação dessa PEC vai dar um incremento, né, de receita de 11,13 bilhões de reais para os municípios. A recomposição também do ICMS, através de um projeto de lei 94/2023, onde vai trazer, né, um incremento de receita para os municípios no valor de 6,8 bilhões de reais. A atualização dos programas federais, né, não dá para o governo federal ficar criando programa, os municípios fazem a adesão, né, aderem a esses programas para executar esses programas na ponta, mas existe um subfinanciamento, existe uma desatualização na tabela, exemplo, a tabela SUS, que há mais de 12 anos que não é atualizada, financiamentos como, por exemplo, da atenção primária, como a Estratégia Saúde da Família, que também está congelada por muitos anos, por mais de 12 anos. Então, os valores desses programas precisam urgentemente ser atualizados, pois isso está levando a uma situação difícil para os municípios, onde não aguentam mais, não suportam mais colocar recursos do Tesouro, aumentando muito a contrapartida para poder garantir essas políticas públicas para a população. Temos propostas também para a redução da alíquota do patronal para 8%. Nós precisamos que seja corrigido, não é possível que um clube de futebol seja mais importante do que as prefeituras, que todo dia tem que cuidar da população. Por que os municípios têm que pagar 22,5% de patronal e um clube de futebol paga apenas 5%? Então, a nossa proposta é que os municípios possam ter também um tratamento diferenciado e possa ter uma alíquota de 8% do patronal do INSS. O pagamento, nós estamos solicitando, fazendo apelo para o pagamento das emendas parlamentares. Nós precisamos muito hoje, principalmente em relação ao custeio, nós precisamos muito dessas emendas de custeio para a saúde e precisamos urgentemente da liberação dessas emendas. Defendemos aqui também o encontro de contas. Os municípios devem para o governo federal e as nossas dívidas, elas são bloqueadas através do FPM, são descontadas no FPM. Nós recebemos punições, multas absurdas. No entanto, também o governo federal deve para os municípios e o governo federal não paga.
né, uma situação de que devo, não nego, pago quando puder. Então não paga, não há o pagamento. Né, nós temos obrigação de pagar os municípios, mas o governo federal não nos paga. Então a gente propõe aqui fazer um encontro de contas entre as dívidas dos municípios junto ao governo federal e o que o governo federal também deve para os municípios. Defendemos aí a antecipação da compensação do ICMS, né, já foi aprovado, né, existe aí um prazo, a gente defende que seja antecipado, né, que pague logo essa compensação do ICMS para os municípios. Fazemos aqui também um apelo, né, para que a Câmara e o Senado Federal não aprovem mais a criação de novas despesas para os municípios sem apontar as origens dos recursos. Como, por exemplo, recentemente foi aprovado aí o piso nacional da enfermagem. Então não adianta ficar criando piso, criando despesa e colocar isso na costa dos municípios. Né? Nós não temos condições mais de estar assumindo despesa, a situação financeira já é difícil, né? Precisamos rever esse pacto federativo, né? Não podemos ficar criando obrigações para o município sem ter a garantia da origem do financiamento, de onde é que vem o dinheiro, quem é que vai pagar a conta. Vamos criar despesa e vamos empurrar para os municípios que se virem, não tem como, não existe milagre. Né? Numa situação como essa vai precarizar os serviços públicos, nós não vamos conseguir atender bem a população. Então é um apelo que a gente faça para que realmente haja maior responsabilidade da Câmara Federal, do Senado Federal, para não votar e não aprovar mais projetos que aumente mais as despesas para os municípios. E fazemos também aqui, né, um apelo nesse momento de crise, nós precisamos de ajuda, os municípios precisam de ajuda da Câmara Federal, do Senado Federal, precisam de ajuda principalmente da Presidência da República, do Palácio do Planalto, precisamos da ajuda do governo federal, do presidente Lula, né, que possa olhar com atenção essa nossa pauta e que possa também criar nesse momento, para a gente sair dessa crise, né, um auxílio financeiro emergencial, para aumentar o suporte de recursos aí para os municípios, voltar a ter o equilíbrio fiscal, os municípios voltar a ficar novamente no azul, e com isso a gente garantir, né, o bom atendimento à população. Bem, meus amigos, nós acompanhamos aí atentamente todas as informações e os esclarecimentos do prefeito Nélio em relação a essa manifestação, esse manifesto que os prefeitos estão organizados e estão realizando. Agora, vamos fazer uma reflexão. Por que está acontecendo isso agora? São 8 meses do governo Lula, né? E os prefeitos estão de pires na mão. Eu lembro que em plena pandemia, a maior pandemia mundial, que foi a da Covid-19, os prefeitos comemoraram que sobrava dinheiro. Inclusive prefeituras que estavam devendo anos o 13º salário, pegaram o dinheiro e pagaram no tempo da pandemia o 13º. E agora os prefeitos reclamam queda. E eu lembro que no governo passado, e eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, o Oswaldo de Andrade não é direita, não é centro e nem é esquerda. Eu sou do direito, do correto, do honrado, do honesto. Então, se está faltando dinheiro hoje, e há pouco tempo atrás não estava, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada para acontecer esse desequilíbrio nas contas das prefeituras. E pela informação do prefeito de Santarém, é queda mesmo, inclusive no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que um percentual muito grande de municípios no Brasil todo depende dessa receita para administrar o seu município. Então, a gente tem que refletir, porque no governo passado não se cobrava imposto federal na gasolina, no gás, no diesel, né? E mesmo assim os prefeitos nunca reclamaram, pelo contrário, vários comemoraram que aquele período não faltou dinheiro. Então, não estamos aqui acusando nada, mas como aconteceu esse evento, eu acho que vale a pena a gente refletir, porque alguma coisa está errada, alguém está errando, e os municípios não podem continuar do jeito que está. Mas é bom que quando chega tempo de eleição,
os eleitores e os prefeitos também, eles reflitam sobre o futuro e não pensem apenas no presente, naquela euforia das promessas de campanha, apoiando A ou B, e depois vem o choro. E como dizia já aquela repórter lá anteriormente, o choro é livre, mas o pior é que quem sofre com a má versação do dinheiro público, a má distribuição das receitas que nós fazemos pagando os nossos impostos, é a população. Nós pagamos os impostos, a União arrecada, os estados arrecadam, os municípios arrecadam, e depois tem a choradeira dizendo que não tem recurso para a educação, não tem recurso para a saúde. E muitas vezes isso é reflexo da corrupção desenfreada que infelizmente acontece e assola o nosso país. Porque a corrupção, ela mata. A corrupção é desvio de dinheiro público que poderia facilitar a vida daquele que precisa de saúde, que precisa de remédio, que precisa de internamento, que precisa de um trânsito mais seguro. E, infelizmente, com o desvio do dinheiro público, falta tudo isso aí. Então, muito obrigado pela atenção. Foi para refletir um pouco sobre essa situação que eu disse no início. Não é exclusiva do estado do Pará. Tem outros estados organizando, inclusive ameaçando paralisação das prefeituras. Momento de refletir. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Está em dívida com o município? Aproveite o ProRefis 2023 e negocie seus débitos com desconto, à vista ou parcelados. Você pode negociar seu IPTU, taxa de coleta de lixo e outros débitos vencidos até 31 de dezembro de 2022. Desconto de até 100% nas suas pendências. Aproveite! É até dia 31 de outubro. Acesse o site e negocie agora mesmo. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem.